Boa noite. Ana também está por aí? Opa, tô por Oba, aqui. vamos lá. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras, do núcleo coordenado pela Ana Cristina Moutella, que também nos acompanha aqui esta noite. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, eu estou usando um óculos e um brinco de metal. Bom, essa atividade ela integra o Plano Anual Casa Museu e Clabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e patrocinado pelas empresas Mercer e Marsh McLennan. Quero agradecer às nossas intérpretes de Libras, Grace Santos e Gabriele Martins, que nos acompanham essa noite. Queria lembrar a vocês que essa palestra ela fica disponível depois no canal da Casa Museu Clabin no YouTube, onde a gente também tem uma série de outras palestras que aconteceram por aqui. Nesse ano, o tema curatorial da Casa Museu Clabin é Novo Mundo, Territórios e Identidades. E por meio desse eixo, toda a nossa programação tem visado reavaliar os conceitos sobre continente americano, buscando novas leituras e perspectivas sobre a sua geografia, suas diversas populações e suas manifestações culturais. Então, esse tema ele recorta tanto a nossa programação quanto a curadoria e as exposições que aconteceram nesse ano. Então, é nesse contexto que a palestra Imagens Persistentes, Tensões entre Arte Contemporânea e Memória Nacional se insere. Quero passar alguns breves informes. Durante a apresentação, eu vou encaminhar um link para vocês de um formulário para quem quiser ter acesso ao certificado, e dentro de até um mês a gente encaminha por e-mail o certificado de participação. Vocês também podem encaminhar suas questões no chat durante a palestra, então, comentários, ou qualquer pergunta, todas elas são muito bem-vindas, é só inserir no chat. Então, aproveito para agradecer a presença de vocês nesse dia e apresentar a nossa querida palestrante, Ana Paula Rocha, é doutoranda e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde integra o Urbano, Laboratório de Estudos da Cidade, museóloga pela UFRJ, idealizadora da Intrusa, plataforma de arte e cultura, atua como coordenadora técnica de cultura no SESC do Rio de Janeiro. E, além disso, para nossa grande felicidade, é curadora adjunta da exposição Rio de Janeiro, século XIX e XX, que atualmente está em vigor. A gente está chegando ao fim da exposição, né? Esse é o último mês, então convido a todas as pessoas que ainda não nos visitaram que visitem. A exposição está maravilhosa, a Ana vai tocar um pouquinho, vai passar e falar um pouco sobre ela. Então, bom, Ana, é uma alegria, você sabe, a gente admira muito seu trabalho, está muito feliz de poder escutar um pouco mais da sua pesquisa e te acompanhar aqui. A palavra é sua, muito obrigada. Boa noite, Lívia. Boa noite, pessoal. Poxa, primeiro, que alegria toda minha, né, de estar aqui tendo a possibilidade dessa troca nessa noite, né, de quinta-feira. E agradeço a presença, né, de cada um que está aqui ouvindo, quem vai também acompanhar através da gravação. Você apresentou, né, o título dessa palestra, que é uma palestra quase ensaística. Trata-se de uma pesquisa em andamento que eu desenvolvo hoje no meu doutorado pelo PPGSA. Vou passar aqui. E aqui no Rio de Janeiro, né, eu falo aqui do Rio, embora eu tenha nascido na Zona Sul de São Paulo. Eu realizei também aqui o mestrado pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, com uma outra pesquisa, à época, sobre carnaval de rua e a sua relação com o debate patrimonial. Sou museóloga de formação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e atualmente eu atuo no SESC Rio de Janeiro como coordenadora técnica, com ênfase também nesse debate em torno de acervos e artes visuais.
Então, minha formação acadêmica, profissional, de alguma forma está muito, e afetiva, né, também, claro, né, quando a gente escolhe uma cidade para morar, está muito baseada também aqui no Rio de Janeiro, onde eu venho atuando há cerca de 10 anos, em diferentes instituições na área da museologia e cultura, e é muito bacana, assim, o processo de ter preparado, né, essa fala, eu vou seguindo aqui também a minha colinha, mas também perceber e narrar um pouco, né, desse meu percurso, né, nesses temas de pesquisa que vão transitando entre cidade, memória, patrimônio, artes, já de algum tempo. Então, também é um momento de ligar os pontos, né, desse processo de pesquisa que parte de interesses pessoais, mas também de várias formas, processos coletivos, né, de troca. Então, por isso, eu enfatizo aqui esse agradecimento à Casa Museu Emma Clabin, todos os funcionários, né, que colaboraram com o desenvolvimento desse projeto, que é de onde eu parto a conversa hoje, né? Essa exposição, como a Lívia trouxe no início, ainda em cartaz, na Casa Museu, intitulada Rio de Janeiro 19-21. Eu participei como curadora adjunta da exposição ao lado dos curadores Paulo Costa, da própria Casa Ema, e Janaína Damasceno. Então, deixo aqui também um agradecimento, né? Esses pares. Então, bom, essa exposição, né, ela tem como pontapé inicial uma série de gravuras do acervo da colecionadora Emma Clabin, que foram restauradas pela Casa Museu. Essa série de gravuras se chama Souvenirs de Rio de Janeiro e é de autoria de um viajante suíço chamado Johann Jacob Steinmann, que esteve no Brasil e instalou aqui também a primeira oficina de litogravura. E passou, né, a partir daí também a ser o litógrafo oficial do imperador aqui no Rio de Janeiro. Aqui eu trouxe mais uma segunda imagem da exposição, né, com a série de gravuras do Steinmann. São 12 gravuras que compõem esse álbum Souvenirs, que eu trouxe uma delas para ilustrar um pouco a conversa, porque eu não vou falar propriamente da exposição, mas sim do entorno, né, conceitual também desse projeto expositivo da Casa Ema. E, bom, essas paisagens, né, do Steinmann de diversas formas não são únicas, né, no sentido, esse ser único, no sentido de remeter, elas nos remetem a algo conhecido, né, familiar. Outros artistas já fizeram imagens, artistas também do século XIX, contemporâneos, de Steinmann, já fizeram muitas dessas imagens que vocês já devem ter visto em livros de história, museus, outros arquivos e coleções particulares, e com essa temática, né, com essa imagem, essa força da paisagem. E essas paisagens naturais, em especial as do Rio de Janeiro, vão fazer parte desse conjunto de imagens utilizado para significar, representar o Brasil, tanto no exterior quanto para os próprios brasileiros. E o Rio de Janeiro, que foi também capital, ainda é, em alguma medida, muito associada à nossa ideia de país, em especial no que se refere a esse tipo de imagética, né, relacionada à exaltação de uma natureza exuberante, exótica, idílica. Então, essas obras do Steinmann trazem uma relevância enquanto registro histórico, enquanto rigor técnico, né, enquanto elaboração dessa história da arte também, mas também ela nos mostra um problema.
e tendo sido produzidas no século XIX, em 1836, elas evidenciam, né, esse problema evidencia também uma visão de época que foi muito perpetuada na historiografia a respeito da população, não apenas da paisagem, mas acerca da população, em especial a população negra e indígena, que aparecem, né, tanto na imagem central quanto nessas molduras que adornam, né, o centro do trabalho do Steinman. Essa população aparece como uma parte pacífica da natureza, quase se mesclando ali à paisagem também. Então, ciente desse problema, né, para expor essas obras, a Casa Museu convida um artista contemporâneo para discutir esse trabalho. Então a gente chega na série Disse-me Disse, do artista que foi comissionado, né, para elaborar essa série, o PV Dias, que vai propor essas rasuras, né, o que a gente, como ele chama, né, como a gente acaba também chamando no processo de curadoria, essas rasuras no trabalho do Steinman, que vai evidenciar as estratégias de comunicação e segredo entre pessoas negras, entre essas pessoas negras que aparecem nas gravuras do Steinman. Então, além da paisagem, né, o que aparece, o que toma força com o trabalho do PV é a capacidade, através da fala, através do segredo e através do cochicho, a capacidade de agência dessas pessoas. O cochicho a gente propõe também, né, essa palavra especificamente um pouco a partir, né, da discussão do Ney Lopes, eu mostro aqui o novo dicionário Banto, que apresenta como essa palavra, cochichar, possivelmente tem origem do quimbundo. Então, tem também essa brincadeira, né, que a Lélia Gonçalves já trazia, de como a nossa linguagem é, em muito, tributária do movimento de diáspora também e do processo de escravização que aqui aconteceu. Então, a gente propõe, né, o cochicho, a capacidade do cochichar e de manter e revelar, e a quem revelar e como revelar, como uma estratégia das populações negras e indígenas aqui no século XIX. E aí a gente pode fazer esse trânsito, né, até o século XXI. Então, enquanto o Steinman estava produzindo essas obras que se relacionavam com o sentido de época, a nossa proposta, minha proposta aqui na apresentação é trazer, né, como a produção em arte contemporânea, na qual o PV Dias também se insere, estão também inseridas dentro de uma produção mais geral, de um debate mais geral, que tem acontecido na arte contemporânea também. E aí, eu convido vocês a refletirem comigo a seguinte pergunta, que é como nós nos relacionamos com imagens, como nos relacionamos com essas imagens, com outras imagens. E aqui, imagem, de uma forma bem genérica, tem a ver com algo que a gente usa para acessar alguma outra coisa. A imagem como uma mediação para a gente acessar algum outro elemento. E aí eu convido para pensar convoco, aliás, né, para pensar um texto do Bruno Latour, um pesquisador, que propõe um texto chamado Iconoclash e uma exposição de mesmo nome. Nesse texto, especificamente, o Iconoclash, do Latour, ele descreve algumas categorias de pessoas e o modo com os quais elas se relacionam com imagens. E aí eu queria que a gente pensasse no que a gente se aproxima e se distancia dessas categorias de pessoas.
Então, as pessoas A, para o Bruno Latour, seriam aquelas contra todas as imagens. Ou seja, há um tipo de pessoa que acredita que não só é necessário, mas possível acessar a verdade, acessar um objeto, acessar uma objetividade sem intermediário, sem imagens. Então, elas são contra imagens. Já as pessoas B são contra imagens congeladas, não necessariamente contra imagens. Elas não acreditam que é possível e nem necessário se livrar de imagens. O que elas combatem, essas pessoas, é o congelamento das imagens. Ou seja, se tornar fascinado por imagem e isso bastar por si só. Essa imagem parar e estagnar por si só. Então, né, um objetivo ali de manter as imagens em movimento, frescas, atualizadas. Já as pessoas C, ao contrário das duas anteriores, não são contra as imagens, de um modo geral. Elas são contra as imagens que os seus oponentes aderem com mais força, são contra as imagens do inimigo. Já as pessoas D, e aí o Latour, né, tem uma forma bem irônica de conversar, né, de escrever, conversar com a gente, fala que as pessoas D adoram e criam imagens, mas também as destroem. E aí ele usa uma categoria, né, que ele chama de vândalos inocentes, que seriam aquelas pessoas que ao adorar imagens, proteger as imagens da destruição, elas também acabam derrubando, destruindo essas imagens. E aí ele dá o exemplo dos arquitetos, né, que num processo de construção, de levantamento de outros edifícios, acabam por derrubar edifícios anteriores. Já as pessoas E, segundo Latour, seriam aquelas que ridicularizam tanto quem ama quanto quem odeia a imagem, né? Ser o cético total. Bom, acho que tem várias formas da gente pensar esse desenho que o Latour traz, mas o ponto central aqui é como a gente pode até começar concordando com uma categoria de pessoa, mas logo na sequência a gente discorda e se percebe numa outra e vai transitando entre essas categorias de pessoas. Acho que um exemplo bem interessante, recente, que aconteceu isso, foi o processo de abertura das Olimpíadas, né? Que teve uma das cenas que se inspirou em algumas obras de arte também, foi muito criticada, e aí teve pessoas que acusaram, né, de ser uma crítica à igreja, e outras pessoas acusaram a crítica da igreja de uma transfobia, enfim. Então, teve uma discussão, né, uma emoção envolvida ali, enquanto as pessoas se deparavam com uma nova produção imagética. Então, o argumento do Latour é: nós nos envolvemos com as imagens de forma emocional também, com emoção, e nós transitamos por essas características. Então, esse pensamento, né, essa forma de pensamento ocidental, mora nessa ambiguidade, nesse trânsito no tratamento das imagens. E eu acho que isso é um argumento legal para a gente também se despir um pouco das nossas próprias críticas e preconceitos anteriores para se deparar com a produção de imagem na arte contemporânea, que é o que eu vou também discutir aqui com vocês. Então, o argumento de, bom, nenhuma imagem foi ferida durante essa apresentação, durante a montagem dessa apresentação. Acho que a gente pode ir brincando um pouco nesse sentido. E eu começo a apresentação de algumas outras imagens, né, além das imagens da exposição,
com o centro do Rio de Janeiro, com o centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma praça chamada Praça Tiradentes, que no centro dessa praça tem instalada essa estátua de Dom Pedro I, uma estátua em homenagem à aclamação de Dom Pedro I, que é considerada o primeiro monumento cívico público do país. O projeto dessa estátua ele é publicado em Diário Oficial em 1825. Artistas da Missão Artística Francesa, dentre eles o Debré, né, que tem mais circulação com a gente, participou da comissão para dar andamento na criação dessa estátua. E os estudos dessa estátua equestre, né, também estão além da Praça Tiradentes, né, em grandes dimensões, estão também no Museu Nacional de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro. E aí, antes de passar para a própria escultura, eu trouxe esse mapinha, né, essa visão do Google Maps, para mostrar a posição estratégica que essa estátua ocupa. Eu não sei se o meu mouse vai aparecer para vocês, mas ao centro fica o monumento. Ali, logo subindo à esquerda, fica a rua Imperatriz Leopoldina, primeira esposa de Dom Pedro I, e o cavalo da escultura, Mira, né, tá virado para a rua Imperatriz Leopoldina, que antigamente, na outra ponta dessa rua existia a Academia Imperial de Belas Artes. Hoje só tem um marco sobre a Academia Imperial, que foi essa instituição ali criada, né, e responsável por elaborar, foi encomendada, né, para elaborar uma arte nacional. Já à direita do monumento, de novo, não sei se aparece o mouse, mas aqui fica a rua 7 de setembro, não à toa, né, a data de proclamação da independência. E a rua 7 de setembro, ela vai seguir até quase a Baía de Guanabara, ali na região da Praça 15, que hoje a gente chama de Praça 15 de Novembro, no Paço Imperial, na antiga sede do governo. Ou seja, a posição do monumento também, né, vai ser ali elaborado junto com a construção da rua, né, do nome de rua, construção do centro urbano do Rio de Janeiro. Bom, passou agora a imagem. E aí na estátua, né, o Dom Pedro I, ele é representado ali segurando um papel à mão, Manifesto das Nações, e logo embaixo dele fica no entorno da escultura esses adornos, essas alegorias que representam ali 4 rios brasileiros, Amazonas, Paraná, Rio Madeira e Rio São Francisco. Mas o que ilustra essa alegoria dos rios são animais, plantas nativas e essas figuras de pessoas indígenas. É importante sinalizar que o processo de criação da ideia de nação brasileira necessariamente precisou criar mitos e seus heróis. E os indígenas foram também parte desses heróis escolhidos, né? Quando a gente olha principalmente na literatura, o romantismo indianista, a Iracema, do José de Alencar, enfim, foi também olhado essas figuras como a figura mítica e heróica que representaria o país, mas aqui o argumento, né? Contanto que esses heróis fossem anônimos. Então, esses indígenas no entorno de Dom Pedro I, que, né, tem ali o seu nome, são anônimos, não são figuras que existiram. E no Império, propositadamente, deliberadamente, os mestiços e os negros foram deixados de lado nessa construção. Então, nesse monumento, né, não tem esse grupo
ali inscrito, representado. E isso considera um pressuposto, né, de que as pessoas, aliás, mostra um pressuposto, né, que acontece na historiografia, que já vem sendo revisitado, que é o modo como as pessoas não brancas foram tratadas de modo inferiorizado, certo? E aí isso fica evidente no modo como elas não aparecem nem nas narrativas oficiais e também no modo como elas aparecem de forma passiva ou estereotipada. Então, ali no começo da conversa, né, a gente viu essas pessoas aparecendo como parte da paisagem e aqui como uma alegoria também anônima. Então, assim como a exposição no Ema Clabin, eu passo agora para as rasuras contemporâneas que são feitas nessa produção do século XIX, né? Como eu disse, projeto do Monumento a Dom Pedro I de 1825, embora ele só tenha sido instalado posteriormente. E aí, o primeiro trabalho contemporâneo que eu trago para a gente pensar é esse registro de performance realizado em 2020, chamado De Volta, e de autoria de Jambi da Silva. Foi um trabalho é, acompanhado, assistido e colaborativo também com outros artistas, então foi um trabalho também desenvolvido de forma. Ana, acho que deu uma travada. Um minutinho, gente. Vou ver aqui o que aconteceu, a gente já volta. Voltou. Tudo certo. Acho que só projetar. Não sei o que aconteceu. Ah, às vezes cai, normal. É, Faz parte. Aí, no volta. minuto que eu troquei de tela, pode ter É, sido isso. Aí sim. vocês me contam se eu consigo manter assim. Não, vai conseguir manter, pode seguir. Vamos lá. Bom, então aqui eu, né, parto já para a gente conversar com esse trabalho de Jambi, que traz também um texto, né, para dialogar, né, dialogando com essa obra. Eu vou ler aqui para vocês das palavras de Jambi. Tendo em vista a naturalização da chacina de povos que hoje são colocados como minoritários, mesmo sendo maioria no país, negros e indígenas, no dia 22 de janeiro de 2020, organizei esse desenho coletivo de um círculo de fogo ao redor da estátua de Dom Pedro I. Esse ritual de insurreição dura 30 minutos, a partir do momento em que é iniciado, e não incorreu em riscos à segurança de pessoas nem de patrimônios, mas age de forma a vibrar alguns símbolos e imagens que já estavam ali e que têm o fogo como imaterial criador de sentidos. Enquanto trabalho em coletividade, busca negociar a narrativa violenta da história que nos é contada. Dançamos. Os grifos eu trouxe, fiz no texto, para a gente ter em vista nesses dois aspectos: grupos minoritários, mesmo sendo maioria, riscos à segurança do patrimônio que não aconteceram, mas essa pertinência de escrita no texto, né, o modo como o artista mostra isso no texto, e o vibrar de imagens que já estavam ali, essa persistência das imagens. Vou trocar de tela, vamos ver. Espero que não caia de novo. Então tá, acho que tá rolando. Acho que Então, não trocou por aqui, Ana, na tela. tudo bem, Tá. fui eu. Ou só foi e voltou, né? Tá, porque não ficou certinho. Beleza. Muitas vezes, numa vontade de diminuir
ou até mesmo impossibilitar o debate quando a gente se depara, né, com esses trabalhos que discutem racialidade e a agência de pessoas não brancas na historiografia, em geral, pessoas de diferentes espectros políticos sugerem de forma ali mais ou menos impulsiva que discutir raça ou gênero é um debate identitário. E acusar, né, essa acusação de identitário, identitarismo, acaba funcionando muitas vezes como uma estratégia retórica carregada também de um tom pejorativo, né, uma estratégia de tom pejorativo. E aí eu argumento que essa acusação é um erro, pelo menos por dois motivos. O primeiro nós vimos há pouco uma imagem de diversas pessoas teoricamente indígenas, anônimas e despersonalizadas, e acima delas, um homem branco segurando um pedaço de papel montado num cavalo. O argumento, por que uma estátua que evidencia o olhar do homem branco a seu próprio respeito e a respeito dos outros não é considerado uma discussão identitária? Essa diferença, né, no tratamento acontece muitas vezes porque nós mesmos, as discussões que são feitas, não consideram o homem branco como um ser que também compartilha de uma raça. Trata-se também, né, de identidade, você posicionar Dom Pedro I segurando um documento que representa a sua própria política, representa o seu próprio modus operandi e de seu grupo étnico. Eu tive uma divagação sobre isso. Eu tive recentemente numa palestra de uma pesquisadora que é também química e filósofa, chamada Bárbara Carini, que ela falava sobre as imagens da evolução humana, né, como chega-se no Homo sapiens sapiens e como esse processo de evolução é apresentado para a gente nos livros de ciência. No fim da linha evolutiva, não aparece um homem negro, não aparece um homem indígena, não aparece um homem asiático, não aparece uma mulher negra, não aparece uma mulher branca, não aparece uma criança, não aparece uma pessoa com deficiência, por exemplo. É o homem branco que é colocado no fim dessa linha evolutiva como ser máximo a ser alcançado. E aí, por isso, muitas vezes a gente cai nessa armadilha, né, de pensar que ele não é dotado de raça, através dessas mediações. E aí a gente pode pensar, né, de novo na noção do iconoclast lá do Bruno Latour. Então, um dos argumentos que eu trago para essa conversa é que a arte contemporânea tem olhado para a produção do século XIX dedicada a evidenciar essas ficções. Então, a derrubada de monumentos, né, que a gente acompanhou no pós-assassinato de George Floyd, por exemplo, o colocar fogo em monumentos, como nesse registro de performance de Jambi, mas também, né, e aí falando esse diálogo com São Paulo, né, que é para onde tá indo, né, primeiro essa conversa, né, a instituição em São Paulo, quando a gente pensa na queima do Borba Gato, né? Então, esses são alguns recursos, né, vêm sendo utilizados, mas também a inversão é um desses instrumentos de evidência das ficções. E aqui eu trago esse trabalho do Paul Setúbal, que foi exibido no Museu Bispo do Rosário, aqui no Rio de Janeiro, numa exposição chamada Monumental, e que olhando para a tela do Grito do Ipiranga, que eu mostrei anteriormente, de Pedro Américo, e olhando também para a estátua do Dom Pedro I na Praça Tiradentes, que eu trouxe no começo da conversa, evidencia, né, o Paul Setúbal evidencia essa ficção. Como os monumentos, eles
eu mostrei, né, anteriormente, eles necessariamente são vinculados ao território, né, tem a sua significação também relacionada ao território, eu trago essa obra do Torres Garcia, da América Invertida, porque também num processo de inversão, de algum modo, mostrando, invertendo ali a cartografia tida como a cartografia correta, né, que aponta para os lados corretos, ele evidencia também a ficção na construção de território, né? Por exemplo, não tem nenhuma evidência científica que comprova que o norte fique em cima e o sul fique embaixo. Então, o sul, para o Torres Garcia, é colocado no topo. E o segundo motivo, porque eu argumento que o debate, que é errado dizer que o debate sobre raça, né, que dialogue com raça e com gênero, é meramente identitário, esse segundo argumento eu vou me debruçar, né, vou me apoiar na produção do Clóvis Moura, um escritor que no livro chamado Dialética Radical do Negro no Brasil, o Clóvis Moura mostra como não foi dedicada, né, na historiografia, não houve na historiografia heróis negros vitoriosos ou que na literatura o negro aparece como parte passiva, entrando também na literatura como uma paisagem humana, aparecendo como algo que fizesse evidenciar, destacar um outro herói, ou também de modo conciliatório. E o que é interessante nesse trabalho do Clóvis Moura é que ele vai olhar para processos na cultura, processos visuais, artísticos, né, literatura, historiografia, mas que tem reverberações também práticas, são causa e consequências de reverberações práticas. Então, quando a gente fala que essas pessoas são representadas desse modo nas produções artísticas do século XIX e na historiografia, esse autor não está desvinculando isso de aspectos materiais da vida dessas pessoas, ou seja, a não garantia ao direito à terra no pós-abolição, a não incorporação em postos de trabalho, as acusações de vadiagem, ou seja, aspectos de classe, aspectos materiais. E eu trago essa imagem, esse cartaz comemorativo à abolição, produzido também como, né, acessível para a gente através de um acervo do Arquivo Nacional, que mostra, né, esse aspecto conciliatório da abolição, né, o que foi vendido como um aspecto conciliatório feito pelas pessoas negras, mas que esse processo criou uma visualidade, essa visualidade conciliatória, mas teve implicações materiais na vida das pessoas em diáspora. Então, é claro que um mero recurso retórico, né, discussão em arte, não dá conta de aspectos materiais, mas pessoas convencidas de que outras pessoas iguais a ela têm as mesmas forças críticas, intelectuais e de capacidade insurgente, de discussão insurgente, isso sim pode proporcionar movimentos emancipatórios capazes de dar conta dos aspectos materiais. Então, eu trago esse trabalho do Clóvis Moura, né, esse texto do Clóvis Moura, para mostrar como identidade está, sim, relacionado à classe e aspectos materiais. Essa obra,
agora que está mostrando, né, na tela é do André Vargas, um artista que atua aqui no Rio de Janeiro, em que ele chega, né, nessa pesquisa, nessa obra chamada Agora Sim, a partir de uma pesquisa sobre acervos do contexto de abolição. Já esse trabalho do Robson Marques, um artista que atua em São Paulo, produzido em 2024, então, enfim, como está super fresco também, né, essa discussão, e a obra também, quando ele mandou a imagem, tinha acabado de ser produzida, a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho. Essa imagem, ele referencia uma outra escultura, agora uma escultura em homenagem de Zumbi, a Zumbi, de autoria da Márcia Magno, que está hoje no Pelourinho, na Bahia, e é a primeira escultura em bronze de corpo inteiro de Zumbi. Foi produzida em 2008. Então, essa proximidade também temporal, né, que esses outros monumentos são erguidos. Me encaminhando quase para o final da conversa, é sempre importante a gente ter em vista que a persistência das imagens também tem a ver com uma mediação, né? As imagens não nos chegam do nada. Então, se hoje a gente acessa as gravuras do Steinman por ser parte de um acervo, de uma colecionadora, né, ter essa proposição também expositiva em torno dela. Nós acessamos também as gravuras de Debré, que tem mais circulação, né, nos nossos livros de história, enfim, no nosso imaginário mesmo também. Isso também chega via mediação. No caso de Debré, tem uma discussão. As referências eu coloquei todas no final, mas tem uma discussão de como a produção do Debré chegou via colecionador também, via ação colecionista, no caso do Debré, o Castro Maia. Então é importante a gente ter isso em vista, né? Esses trânsitos, essas imagens também são passíveis de mediações. E, de algum modo, os processos que vêm acontecendo por parte dos artistas contemporâneos hoje passa também por essa busca por desfazer e levantar novos monumentos e também propor novas mediações. Então, aqui a gente tem essa imagem do Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, do Debré, está no volume 3 da viagem, publicado em 1839. E eu faço um paralelo dessa imagem com essa proposição que eu uso para finalizar essa fala, que é essa proposição de PV Dias, artista que está em cartaz na Casa Museu Emma Clabin. A gente começou a fala, né, olhando os trabalhos dele. E para mostrar quais são as proposições que a gente pode fazer em torno dessas imagens que têm sido feitas em torno dessas imagens persistentes. Essa obra do PV Dias, né, refaz a imagem de Dom Pedro I na Viagem Pitoresca e se intitula, no caso de PV, O Rei em Outros Passados Amazônicos Possíveis, a partir da cabanagem no Grão-Pará. Fazendo um paralelo rápido, né, a cabanagem foi uma das disputas ali da independência, do processo de independência, no qual a região, principalmente norte do país, vislumbrava essa possibilidade de não permanência no regime de poder nem instalado no Rio de Janeiro, nem o regime de poder de Portugal. E, em geral, isso é uma insurgência pouco rememorada, né, pouco lembrada, e acaba acontecendo passagens muito rápidas, né, dela nos nossos livros didáticos.
O Levante Cabano é registrado entre os anos de 1835 e 1840. É interessante a gente pensar que a produção do Steinman, né, que via a população negra indígena como paisagem, é lançado os souvenirs em 1836, ou seja, a cabanagem rolando, outras revoltas acontecendo também, como é o caso na Bahia. E no caso do Levante Cabano, que foi dado andamento principalmente por negros e indígenas, ele é mencionado na literatura por autores como Darcy Ribeiro, né, como um dos principais movimentos revolucionários do Império. E aí, nesse trabalho do PV, ele traz um homem agora de pele escura, com esse manto colorido, chapéu de palha, com os penduricalhos. Essa figura é identificada pelo PV como Pinduca, que é um músico brasileiro, também é primo do PV, que é autonomeado Rei do Carimbó. O Pinduca ainda é em superativo, produzindo, tocando. Vale a pena dar uma olhada depois da apresentação. Então, a proposta desses artistas contemporâneos, e fechando a nossa conversa, tem aderência com o que a Saidiya Hartman vai chamar ali de fabulação crítica, ou seja, essa estratégia que tem sido adotada e necessária de recontar as histórias, vasculhando principalmente as lacunas, né, dos nossos acervos, dos nossos arquivos, num esforço de dar vozes, né, dar conta desses vazios, desses silêncios e dessas violências que compõem os nossos arquivos. Então, eu termino aqui com essa imagem propositiva, com essa imagem que fabula, que propõe, né? Propõe. Aqui as referências que eu uso para o trabalho, as referências imagéticas também do trabalho. E obrigada demais pelo tempo de escuta da conversa e desse processo de apresentação, que é um processo em andamento ainda, né? Que eu estou trazendo alguns disparos que eu estou discutindo, pensando na minha tese e alguns dos artistas, né, que eu venho dialogando. E é isso. Incrível, Ana, muito, muito excelente, assim, acho que já vou abrir aqui, então, a sessão das perguntas, caso alguém tenha. Ana, eu fiquei pensando muito à medida que você apresentava essas imagens, tem uma disputa simbólica que atravessa muito, enfim, tem vários colegas também, pesquisadores e historiadores, que é essa questão da gente apagar as imagens de figuras, por exemplo, como o Castelo Branco, então a retirada do nome das ferrovias, dessa dimensão. Então, assim, um pouco essa disputa entre a gente destitui essas imagens de pessoas que violentaram a história política do Brasil. Então, é como se a gente precisasse, de alguma maneira, reconstituir, é claro, as figuras que a gente vai rememorar e que vão, de fato, presentificar esses espaços de poder, né, em monumentos, em ruas, em avenidas centrais, né? Então, esses nomes que convivem com a gente de maneira cotidiana, ou, de fato, a gente tem que lutar para essas outras pessoas da nossa história que a gente quer que, de fato, convivam com a história política do Brasil que a gente quer contar. Então eu queria escutar um pouco você, assim, esse dilema, né, que a gente atravessa, um pouco como é que você enxerga, até, sei lá, queima da estátua do Borba Gato, como é que você vê essa disputa simbólica que acontece aí, né, em torno desses temas, assim, e, de fato, dessas imagens, né? Massa, Lívia. Eu posso já conversando? Eu não sei se eu vi que Pode, tem uma. pode. Tá. Não sei se vai reunir algumas perguntas. Mas, Lívia,
quis, no começo da conversa, trazer justamente esse texto do Bruno Latour, porque eu acho que ele é bem interessante para a gente fazer um processo de inversão mesmo, né, dessa conversa em torno dos monumentos, que é a gente está operando dentro dessa lógica, né? A gente está operando dentro de a crítica, a adoração, o derrubar, o destruir, né? O que ele vai chamar ali, né? Os vândalos inocentes ou os não tão inocentes, ou aqueles que não vão deliberadamente realizar uma performance, deliberadamente realizar um processo artístico em torno disso. E eu acho que a graça um pouco dessa conversa é a gente ver como a gente está operando dentro de uma chave quase como estamos dentro dessa epistemologia, né? Eu acho que um pouco da conversa que eu quis trazer aqui é um pouco mostrar essa chave. A gente derruba, a gente levanta, a gente faz esse movimento. Acho que tem várias estratégias que já vêm sendo realizadas, tanto de retirada, né, de monumentos, às vezes inserção desses monumentos de violência, né, ou colonial, ou posterior também, inserção, tirada da rua, mas inserção em contextos de instituições, para a partir daí fazer um outro debate, ou então a própria proposta, né, da Casa Ema, que é, ora, olhando esse acervo que tem aqui um problema, como eu posso rediscutir esse acervo? Então, acho que a graça é essa mesmo, assim, ver esse movimento acontecendo. Então, por exemplo, a questão do monumento ao zumbi, né? Levantou-se esse monumento em 2008, que é o primeiro monumento de corpo inteiro, porque em outros lugares o momento de elaboração dos monumentos já era meio antiquada também, né? Construir um monumento como é o monumento de Dom Pedro I. Então, a estátua em homenagem a Zumbi aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na Presidente Vargas, é só uma máscara, é um rosto, né? Que é um rosto também que não é uma representação do zumbi, é uma máscara ali que é tomada de empréstimo em referência a heróis de África, Oni, deuses de África. Então, também como tem muito a ver com como está sendo olhado na própria arte, né? Qual é o formato de monumento que a gente quer, que a gente espera, ou não é mais monumento. É, tem um monumento que eu acho bem curioso também, recente, que foi inaugurado na Praça da Liberdade, em São Paulo, da Madrinha Eunice, que é uma matriarca do samba, que, por exemplo, não está num pedestal, né? Então, enfim, é isso, né? Observar e promover também esse, esse debate, né? Essa olhada tendo ciência que talvez o grande ponto é, cara, a gente está dentro dessa chave, a gente está discutindo dentro dessa chave e dentro dessa epistemologia. Acho que uma outra pergunta que eu queria te fazer eu achei muito interessante o título, né, das imagens persistentes. E aí você trouxe um pouco essa visão idealizada, né, da identidade nacional, que a gente sabe bem, que segue perpetuando muito a historiografia, apesar de, claro, né, a gente ter todas as críticas a ela. Mas eu queria escutar um pouco sobre a importância, né, enfim, a gente fez todo esse esforço, claro, nessa exposição de repensar essas conversas e esses diálogos com essas imagens coloniais, com essa visão do colonizador. Que outros artistas, assim, que você tem visto, que você acompanha, que estão no teu trabalho, né, que têm feito propostas parecidas com esses diálogos, de novas leituras, de novos papos, mesmo materialmente trazendo essas imagens à crítica, né? Como é que você tem visto isso? Como é que isso aparece também nas suas pesquisas, né? Massa. Pô, tem uma galera, né, produzindo já dentro dessa chave e
ações institucionais também acontecendo dentro dessa chave. Acho que isso que é o bacana de observar também. Então, aqui a gente falou, né, do PV Dias, que trabalhou na exposição na Emma Clabin, Robson Marques, mas também a Silvana Mendes, Geviana, que trazem também imagens de Maranhão, de outros territórios. A Agripina, uma artista também que está olhando para a produção do século XIX, refazendo alguns cânones da história da arte. Então, tem uma produção que está bem pulsante e já aparecendo em grandes exposições, né? Eu acho que a gente pode olhar mais recentemente a própria montagem, né, da exposição dos Brasis, que aconteceu em São Paulo, agora aqui para o Rio de Janeiro, né, um projeto do SESC, também vai levantar ali de alguma forma, outros monumentos. Né? Eu lembro visitando a exposição, alguns retratos nos corredores, né, do SESC, aí foi no SESC Belenzinho, em São Paulo, dos pesquisadores que serviram de referência bibliográfica para a exposição, por exemplo, e os retratos dessas pessoas. Então, tinha o retrato do Guerreiro Ramos, da Lélia, do Emanuel Araújo. Então, como isso também, né? Quais são os rostos desses pesquisadores, né? Ao contrário ali da alegoria, né? De como era representado no século XIX, quais são as personalidades, né, que estão produzindo conhecimento. Então, isso eu acho bem forte também de trazer para a discussão, né, a importância dessa mobilização das instituições em torno desse tema, que não é um tema novo, né? A questão da identidade nacional está percorrendo, né, a gente está falando do século XIX, mas a gente está também falando de modernismo, né, o processo de Estado Novo, ditadura varguista, enfim, é uma disputa em torno do que é o Brasil, do que é afinal, essa nação, os nossos signos e símbolos, né? Qual é a nossa bandeira, efetivamente. Total, disputa essa que hoje a política, né, enfim, a direita galvaniza essa bandeira e que a esquerda, enfim, a gente está falando de imagem persistente, né? A gente está falando de uma disputa simbólica que está em curso a todo momento, enfim, moduladas, né? Também com quem exerce esse poder. Gente, eu acho que a gente já vai se encerrando aqui para o final. Ana Paula, excelente, foi incrível te escutar. Ainda bem que essa palestra fica gravada, vou querer ouvir de novo e indicar para várias pessoas que também escreveram para a gente que não puderam vir. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, do nosso público que participou, o patrocínio da MERS e da Marsh McLennan, por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Secretaria Municipal de São Paulo, que faz com que a gente consiga estar aqui. As nossas queridas intérpretes, a Gabriela Martins e a Grace Santos, a Ana Cristina Moutella, nossa coordenadora de cursos, que faz com que tudo isso aconteça. Claro, a você, Ana Paula, muito obrigada pela participação e as palavras finais são suas. Lívia, eu agradeço muito essa possibilidade de conversa. Agradeço a Cris, que também está por aí, não estou vendo o rostinho. A quem ouviu, quem vai ouvir, né, essa fala. Obrigada por esse espaço. E, bom, estou aberta também à conversa, né? Tem meus contatos, eu exibi aí no final da apresentação. E espero que daqui, né, outros diálogos sejam possíveis e frutíferos aí em torno dessa conversa que é extensa, longuíssima. Obrigada, Lívia. Boa noite para vocês. Obrigada, gente. Uma ótima noite para todos e todas que nos acompanharam. Até a próxima.